Vamos lá, qual que é a ideia dessa live, né? Essa live, eu tô com ela na cabeça já tem um tempo. Algumas coisas que eu acho que, para as pessoas que já me acompanham aqui há muito tempo e tal, já são meio que óbvias, né? As pessoas que já estão aqui nesse perfil há muito tempo, que já ouvem o podcast, talvez seja um pouco óbvio. Mas nem tanto, porque a abordagem hoje vai ser um pouco diferente, né? Eu vou citar algumas coisas aqui que eu nunca citei. Mas a verdade é que existem algumas verdades que são independentes da nossa vontade, né? E que se a gente vive de uma forma reta em cima daquelas verdades, a gente tende a ser mais feliz do que se a gente ignorar essas verdades e viver a Deus dará, né? O que a gente observa por aí é geralmente isso. As pessoas, elas ignoram certas verdades e elas vivem a vida delas como se fosse um sei lá o que, né? Daí vem aquelas coisas de. Aquelas frases que geralmente essas mocinhas do Instagram postam, né? Não, porque a vida é para ser vivida, e que a vida é muito curta, e blá blá blá. E carpe diem, né? Sempre tem essa coisa aí. Mas a verdade é que existe um tipo de vida que traz mais felicidade, existe um tipo de vida que traz menos felicidade. Eu queria falar com vocês sobre 7 verdades muito duras que você precisa entender para ser feliz, né? A gente vai tentar trilhar um caminho que vale a pena, né? Você sabe que, Rafael, mas é que a mente humana, né? Cada um é de um jeito, cada um pensa de um jeito, o que faz um feliz não faz o outro e tal. É mais ou menos, tá? Existe um certo itinerário onde as pessoas se realizam mais, existe um itinerário onde as pessoas sofrem mais, as pessoas ficam mais ansiosas, mais depressivas, onde elas perdem um pouco o contato com o que se chama de sentido da vida, né? Então a pessoa fica fica uma existência meio vazia, né? Existe esse caminho e existe o outro caminho que é o que eu gostaria que você seguisse. Então, grande parte do processo de amadurecimento ele passa por entender certas verdades, quer você goste, quer você não goste. Né? O homem que nega essas realidades, ele vai ser um homem que vai viver muito fora do contato com o mundo real. Né? E daí vem a ideia da síndrome de Peter Pan. E é engraçado, né, que esses dias eu vi um post lá no Threads que aparece, né, algumas coisas relacionadas a isso para mim. Eu vi um post de um cara reclamando que assim, agora virou moda falar com as pessoas que todo mundo vive na síndrome de Peter Pan. Porque se você não casou, não ter filhos e não sustenta uma família aos 25 anos de idade, é porque você é síndrome de Peter Pan e tal. Cara, ela pode até existir uma outra exceção, né? Mas a verdade é que se você está fugindo de casar, de ter filhos, de sustentar uma família, para buscar o seu prazerzinho, né? O seu para buscar satisfazer o seu ego e viver de acordo com o seu umbigo, de uma forma egoísta, obviamente isso é exatamente o que o Peter Pan fez. Né? Ele era o rei dos meninos perdidos, ele vivia num lugar onde ele não crescia, onde ele tinha o domínio sobre o ambiente, ele voava, ele tinha uma condição que estava muito cômodo para ele. Ele tinha a opção de sair da Terra do Nunca e viver com a Wendy, né? A Wendy, eu não lembro se ela chama ele ou ela convida e tal, mas ele deliberadamente vê, olha para o mundo real, olha para o Wendy, olha para aquilo que se esperava dele, e ele decide, aqui eu vou crescer, vai ser mó trampo, vai ter, né, vou ter que casar, vai ter dificuldade, vai ter é melhor não. Prefiro voltar lá para ser o rei dos meninos perdidos, né? Então o que mais tem é menino perdido por aí, achando que é o rei dos meninos perdidos. E satisfeito com isso, né? Então, no fundo, é isso mesmo, né? A pessoa, quando ela olha para uma vida adulta e decide não encarar essa vida adulta, seja por que motivo for, e aí ela vai parecer muito feliz, né? Colocando, sei lá, mochilinha no cachorro para levar o cachorro para a escola, porque ela não tem filho, né?
porque ela decidiu tirar todo esse componente da vida dela, porque ela quer viajar, porque ela quer viver a vida, carpe diem, então, e isso chega num ponto onde o vazio ele vai ser inevitável, né? Mas é a escolha de cada um. A gente não deve querer o mal das pessoas, né? A gente pode intuir que, olha, esse caminho aí está mais ou menos complicado, né? E aí o que acontece muito é que algumas pessoas às vezes se recusam a amadurecer porque acham talvez que a vida adulta não é justa, né? Ah, a gente trabalha muito, não sei o que, isso acontece muito com a geração Z. A gente trabalha muito, a gente não sei o que, não consigo sair de casa porque tá tudo caro, tá tudo não sei o que, blá 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 blá. Então, vou ficar na casa dos meus pais, e aí, como ele me sustenta, também não preciso trabalhar, e a coisa vai ficando, né? Não, porque o mundo não é justo, o mundo é complicado, o mundo é difícil, o mundo não sei o quê. Então, o mundo sendo complicado ou não, o mundo sendo justo ou não, você vai precisar desenvolver um itinerário de amadurecimento, né? Ou você se movimenta pelo mundo através das regras que estão postas, né? Onde como a realidade se apresenta para você, ou você vai sofrer imensamente. Ficar, porque o mundo, não sei o quê, não vai resolver o seu problema, né? E aí, o que eu quero dizer com ser feliz, né? Que está no título aqui da live e no título do podcast. Seria realizar o seu potencial como homem, né? Ao invés de curtir a vida loucamente e ter uma vida focada em prazeres e realizações pessoais e egolatria, né? Você realmente desenvolver o seu potencial como homem e desenvolver um itinerário de amadurecimento, né? E se você por acaso percebeu que está indo por um caminho ruim e que está sentindo que tem um sofrimento vindo por conta disso, se você está em sofrimento psíquico e precisando de ajuda de alguma forma, aqui no link da minha bio, se você está vendo aqui no Instagram, ou na descrição do episódio aqui, se você está ouvindo no podcast, tem um link para você falar diretamente comigo. Se você quiser agendar, a gente agenda uma reunião para eu te explicar mais ou menos como funciona o processo terapêutico que eu estou fazendo, que eu estou desenvolvendo, e você me explica mais ou menos qual é a origem do seu sofrimento. E aí a gente pode, começar um processo de terapia para que você saia desse problema, para que você saia desse processo de sofrimento. Entre em contato, se você tiver interesse, se fizer sentido para você, e a gente bate um papo sobre isso, beleza? Vamos começar então pelos as 7 verdades, que são duras, né? É o tipo de coisa que não dá para a gente fingir que não, vai ser tranquilo e tal. Eu estou avisando no título. 7 verdades duras que você precisa entender para ser feliz. A primeira delas pode parecer meio radical, mas ela é muito verdade. A primeira verdade é: você não merece nada. Eu queria que você parasse e refletisse um pouco sobre essa frase, assim, você tentasse refletir principalmente sobre a palavra merece, né? A palavra merece, ela é chave aqui. Por quê? Porque esse, esse, esse verbo, né? Não, verbo, desculpa. Essa palavra, ela é uma palavra-chave porque ela acaba sendo uma espécie de antídoto contra a nossa arrogância, né? Merecer é um verbo meio estranho, porque ele dá a entender que você tem aqueles direitos, né? O pessoal dos meus direitos geralmente costuma falar que merece muita coisa. E aí, quando você fala que merece, parece que você está se apropriando da vontade dos outros. Porque se você merece alguma coisa, se você tem que ganhar alguma coisa, seja alguma coisa afetiva, né, algum tipo de reconhecimento e tal, ou seja alguma coisa material mesmo, dinheiro e tal, você está dizendo, na verdade, que as outras pessoas têm o dever de te dar aquela coisa, né? Seja o afeto, seja alguma coisa material. E aí você cai naquele discursinho de merda, né? Que você, eu mereço ser amado, eu mereço ser valorizado, eu mereço reconhecimento e tal. Esse tipo de pensamento ele vai te deixar com uma soberba enorme, você vai ficar mais burro e você vai ficar cada vez mais inútil. Então isso é um problema, né? Quanto mais você acha que merece, menos você sente que deve aos outros.
E aí, geralmente é o contrário, né? Geralmente você é mais feliz quando você entende que você deve aos outros as coisas e não espera nada dos outros em troca, né? Por quê? Porque se você entende que você precisa fazer coisas para os outros, essa ação depende só de você. Quando você acha que os outros precisam te dar coisas, muito provavelmente você vai se frustrar. Porque não vai ser sempre que os outros vão estar dispostos a ficar te dando coisa, te dar atenção, te dar carinho, te dar amor, te dar qualquer tipo de afeto, te dar dinheiro, te emprestar as coisas, né? Enfim. Às vezes pode acontecer algum episódio de benevolência, mas no final das contas, não, né? Geralmente não. Então, o que vai acontecer é que vai ser uma frustração enorme. Então, quando você bota na sua cabeça que você merece coisas, acontece um rasgo na realidade, e aí você vive num mundo imaginário da sua cabeça, onde você acha que as pessoas têm que te dar as coisas, e existe um mundo real. Quando você confronta essas duas coisas, e elas estão diferentes, né? Na sua cabeça está de um jeito e no mundo real está de outro, isso vai ser uma fonte de sofrimento muito grande. Então, não recomendo que você pense desse jeito. Então, a primeira grande verdade, Lucas, boa noite. A primeira grande verdade é você não merece nada. É engraçado, né, que geralmente quem está acostumado a ouvir o podcast, né, vê que eu já tenho algumas formas de controlar essa questão da arrogância, né? Eu estou sempre falando disso nos episódios e eu preciso citar isso aqui porque é uma coisa que pode ser meio boba e tal, acaba virando uma coisa trivial, mas tem muita gente que chega aqui, cara, no meu perfil com uma postura assim extremamente arrogante. Esses dias agora viralizou um post meu lá no Threads, né? Falando do Olavo, né? A foto do Olavo, e eu fiz uma simples pergunta, assim, qual foi a lição mais importante que o Olavo te ensinou? E é impressionante, assim, a soberba da galera que vem chegando. Teve esses dias, ontem, né? Ontem, hoje, que eu respondi de uma forma meio atravessada, porque ele chegou e falou assim, sei quem que é esse velho, não é que ele quis dizer assim, sei que esse velho, não me fala aí quais são 5 citações aí importantes para eu ver se eu gostei. Eu falei, irmão, eu lá sou seu funcionário para ficar vendo coisa para você, joga no Google essa porra aí e pronto, cara. Então, assim, é o cara que chegou achando que ele merecia toda uma explicação de quem era o Olavo e não sei o quê, porque provavelmente ele não conhece ou ele viu alguma coisa meio esquisita, né, de algum lugar e tinha um conceito meio estranho do Olavo. Vou pegar esse pra cá que eu acho que fica mais fácil. Tinha um conceito meio estranho do Olavo e ele simplesmente achou que eu tinha que explicar para ele o que ele queria. Eu falei, irmão, foda-se, joga no Google, sei lá. Então, assim, para evitar tomar certos coices desse tipo, é bom você ter em mente que você não merece nada. Segunda coisa, o seu valor vai ser sempre medido pela capacidade que você demonstra. Isso é muito importante, cara, porque é muito importante que a gente encontre um jeito de servir as pessoas e de entregar valor para as pessoas. Quando você cai nessa, e acaba sendo uma continuação, né? Acaba sendo uma continuação do segundo. Quando você cai nessa de que as pessoas deviam te valorizar por causa dos seus belos olhos, sei lá, ou porque você nasceu do signo tal, ou porque você sabe de quem que eu sou filho e tal, meio dá um pouco de pena, na verdade, né? A gente está sempre esperando que os outros satisfaçam a gente. E é sempre uma decepção esperando na esquina, né? Porque eventualmente as pessoas não vão te satisfazer. Obrigado. Ou você demonstra alguma capacidade e também não espera porra nenhuma em troca por isso, ou então você vai estar em constante sofrimento. Existe uma verdade, uma outra verdade que poderia estar aqui, mas na verdade não entrou, né? De que a vida humana ela é um ato solitário, né? Todo ato humano ele é um ato solitário. Por mais que você esteja
com alguma pessoa junto com você, você esteja numa turma, ou você tenha um ambiente de trabalho cheio de pessoas, e que sua família seja numerosa, enfim. Os seus atos eles vão ser sempre solitários no sentido de que é só você fazendo. Então, assim, no final das contas, todas as pessoas que convivem com você também estão nessa situação de serem pessoas que estão sempre fazendo atos solitários. E aí o que acontece? Quando a gente entra na vida de uma pessoa e consegue preencher essa espécie de solidão que cada um tem e todo mundo tem, quando a gente consegue preencher esse tipo de coisa, o seu valor surge naturalmente. O seu valor vai ser avaliado de alguma forma, da forma correta, né? Que é aquilo que você conseguiu entregar, aquilo que você conseguiu preencher na vida dos outros. E não o contrário. Se você fica querendo ser medido por aquilo que você acha que você é, que na sua cabeça. Eu vejo isso muito, às vezes, eu vejo muito conteúdo de marketing, né, que eu trabalho com isso. Eu vejo muita gente, assim, muito produtor de conteúdo, né? Agora no Threads também o pessoal tá chorando as pitangas por lá, porque lá o Threads entrega muito mais conteúdo que o Instagram, por exemplo. Né? Então o pessoal fica chorando as pitangas lá, ai, porque não sei o que, eu me dedico tanto, eu faço tanta coisa, nossa, meu conteúdo é muito bom, e o Instagram não entrega, ninguém tá nem aí, nossa, eu vejo muita, eu perco muito tempo, faço post no Canva, faço não sei o que, faço não sei o que lá, e não sei o que lá, e dá, sei lá, 3 curtidas, eu tenho 1.000 seguidores, dá 9 curtidas, né? Então, cara, muito provavelmente você está entregando um conteúdo de merda. É muito mais provável que você esteja entregando um conteúdo de merda do que todas as pessoas do mundo que viram seu post não entenderem qual é o seu real valor e tal. Às vezes o conteúdo de merda ele não está relacionado com o quanto você entende da sua área. Às vezes eu vi outro dia uma psicóloga falando disso. Às vezes a pessoa entende muito de psicologia, mas ela não entende de Instagram. Então o formato aqui no Instagram conta muito. E uma das coisas que é uma grande frustração minha é não ter tempo para fazer as coisas do jeito certo aqui. Porque eu sei como é que deveria estar sendo feito, eu sei fazer e não tenho tempo para fazer. E isso me frustra muito. Eu vou fazer o quê, cara? A vida é assim. Eu tenho conta para pagar, eu tenho um trabalho que me paga e eu não vou ficar perdendo meu tempo para ficar deixando de trabalhar para ganhar o dinheiro que é do meu salário, para ficar fazendo coisa que talvez e tal dê certo. Porque tem também muita questão de teste, né? Então, o valor que você acha que você tem, muitas vezes você não tem, né? Então, tenta observar qual é exatamente o valor que você está entregando para as pessoas de fato, sabe? Tenta tirar o ego da frente e tal. E aí sim, aí você pode começar a pensar, ah não, porque o meu valor. Isso baseado na capacidade que você tem de entregar valor para as pessoas. Quando você está num casamento, você precisa entregar valor para sua esposa. Quando você tá, quando você é pai, existe um valor que você precisa entregar para o seu filho. O pessoal fala muito agora de tempo de qualidade, né? Tempo de qualidade eu fiz um post aqui outro dia, acho que não foi muito bem por causa do palavrão, né? Eu começava o post falando assim, tempo de qualidade é a cabeça da minha rola, eu acho. E, cara, virou desculpa, né? Pensar, não, tempo de qualidade. Eu cheguei a ver gente comentando que, sei lá, 15 minutos por dia com o filho tá ótimo. É tipo 10 minutos de manhã, 5 minutos à noite. E é isso, sabe? As pessoas estão ficando meio malucas, assim, a, a, a palavra valor tá muito esquisita e a palavra qualidade também tá muito esquisita. Então, o pessoal distorceu tudo e acha que, e obviamente isso vai dar errado, né? Obviamente isso vai dar errado, e quando dá errado, a pessoa fala, não, é porque ninguém enxerga o meu valor, é porque realmente não tem valor, né? Vamos tentar entender isso e tentar entender como que a gente faz para de fato entregar isso, né? Essa capacidade de servir as pessoas, ela vai muito da vontade que você tem de se sacrificar de verdade. Se não está tendo sacrifício, muito provavelmente você não está entregando valor nenhum, né? A verdade é essa.
E quando você se sacrifica pelas pessoas que você ama, automaticamente seu valor salta aos olhos. Então, pensa nisso, né? Isso serve para a família, isso serve para os amigos, isso serve para o trabalho. Pensa nisso com calma, porque talvez seja um problema. Rafael, você acha que o tempo está virando moeda de troca, tanto de pais com os filhos quanto em relacionamentos? Moeda de troca em que sentido, cara? As pessoas estão passando mais tempo, será? É isso que você quer dizer? Ou elas estão jogando na cara umas das outras o quanto tempo elas passam com o pai, com o filho ou com, com o cônjuge? Em que sentido que você quis dizer? Cara, o tempo é um negócio engraçado, né? O tempo é um negócio que é gratuito, mas ao mesmo tempo é a coisa mais valiosa que a gente tem, né? Jogando na cara, né? Então, é que o tempo ele é muito escasso, né? Aí o que que acontece? Na minha visão, tá? Aí o que que acontece? Para relacionamento, por exemplo. Muitas vezes, tipo, já fiquei com você o suficiente, então não me pede mais nada. Então, isso aí é um sintoma clássico, ao meu ver, é um sintoma clássico de falta de amor, cara. Você imagina se o Cristo tivesse chegado é, na beirada da cruz, olhado para aquilo e falado assim, acho que vocês entenderam, né, galera? Já me chicotearam, já me cuspiram, já me fizeram aqui um monte de coisa, já tem uma porra de uma coroa de espinho na minha cabeça. Acho que já deu, né? Acho que agora dá pra. Alguém me empresta um paninho aí que eu vou limpar aqui o sangue, e aí eu vou tocar minha vida. E aí vocês já entenderam, né? Já passei tempo suficiente aqui, já deu pra vocês perceberem o que é que eu vim fazer aqui, né, porra? Imagina o Cristo falando uma coisa dessa, cara. Que engraçado. Vi uma mãe falando isso com o filho, que já ficou com você tempo suficiente, então não me pede mais nada. Então, isso é claramente falta de amor, né? Isso é claramente falta de amor. Eu acho que as pessoas, elas, eu acho que elas perderam a noção do que é uma criança. Elas perderam a noção do para que serve uma criança e para que serve a nossa relação com a criança. Isso vale para relacionamento também. A gente perdeu um pouco a noção qual é a função de um cônjuge, qual é a função de uma esposa, qual é a função de um marido, qual é a função de um pai. E aí é óbvio, né? Vai faltar amor, porque se, nesse caso dessa mãe, por exemplo, se ela tem na cabeça uma ideia de que ela precisa buscar a felicidade dela em detrimento de outras coisas, ela obviamente vai tratar o filho desse jeito, porque o filho passa a ser um estorvo, né? E não vai conseguir ser feliz. Porque ela vai estar sempre fugindo da responsabilidade dela. Fiquei indignado com isso. Se eu conhecesse, eu falava algo. E também não adianta, né, cara, falar. A gente conhece muito. Assim, esse caso específico eu nunca ouvi, mas tem coisas, assim, absurdas, né, cara, que a gente vê, às vezes, conhecidos e tal. E não adianta, na real, não adianta falar, porque o amor, para brotar no peito dessa mãe, ele precisa de um certo caminho que é interno dela, né? Não adianta a gente dar pitaco nisso aí, porque não vai adiantar nada. Mas é muito comum, cara. Muito comum falta de amor com criança. Por quê? Porque criança é indefesa, né? A criança é indefesa. A criança ela não consegue fazer nada. Se você maltratar uma criança o dia todo, o que vai acontecer? Nada. No máximo ela vai chorar e vai te incomodar. Né? Se maltratar no sentido assim, de gritar, bater, não sei o quê. Não vai acontecer nada. E provavelmente uma pessoa dessa, ela está envolvida com outras pessoas, amigos, conhecidos, também tem mais ou menos essa ideia. Então ela vai, além de tratar mal o próprio filho, ela vai começar a desabafar com os amigos, com as amigas, e todos eles vão meio que alimentar aquele mundinho de ódio ali que eles têm do próprio filho, né? Então, é isso. É falta de amor, cara. Falta de amor, falta de vontade de se dedicar aos outros. Basicamente falta de tudo isso aqui que eu tô falando.
Bom, vamos para o terceiro, então. Só recapitulando, né? O primeiro, você não merece nada. O segundo, seu valor será sempre medido pela capacidade que você demonstra. Né? Capacidade que se demonstra de amar os outros. Né? No final das contas é isso. Terceira verdade dura, mas que é importante para a gente ser feliz, buscar a felicidade, é que buscar a validação dos outros é a receita para uma vida de merda. Uma das características de um homem maduro é que ele precisa de pouca afeição dos outros e pouca compreensão dos outros. E ele consegue, ao contrário, ele consegue dar muita compreensão para os outros. O motivo pelo qual você acorda todos os dias é para ser um homem melhor para os outros, não para você. Porque você vai servir os outros e com isso você vai gerar em você um sentimento de utilidade. E aí cresce em você uma questão de autoconfiança, assim, cara, eu sou capaz de amar uma pessoa. Esse tipo de construção dentro do seu peito acaba gerando em você um sentido de valor próprio. Portanto, você não precisa de validação externa para isso. Fez sentido? Então, olha só, se você quer ser um pai melhor, para que seus filhos te valorizem mais, você está errado. Se você quer ser um marido melhor, para que a sua esposa te valorize mais, você está errado. Se você faz o seu trabalho querendo que o seu chefe te valorize mais, você está errado. Tudo isso é obrigação nossa. Você faz o certo pelo certo e isso te gera uma sensação de dever cumprido. E é isso que tem que servir de validação. Você mesmo, a sua capacidade de cumprir o seu dever. E não os outros batendo palma para as coisas que você faz. E mais, se você conseguir ser potente o suficiente para validar os outros, melhor ainda. Você vai ser aquele cara que vai validar todo o ambiente da sua família. O pessoal da alquimia, eles têm uma analogia que representa um pouco o processo de amadurecimento, que é simbolizado por 3 elementos. Né? O pessoal da alquimia é antigo, né? O pessoal lá no 1200 e pouco. Você tem o mercúrio, você tem o enxofre e você tem o sal. O mercúrio é perfeitamente líquido, né? Ele é líquido e, portanto, ele não tem formato, ele não tem substância, ele não é robusto. Ele vai de acordo com o ambiente. Você bota ele num recipiente redondo, ele fica redondo. Você bota ele num recipiente quadrado, ele fica quadrado. Se você pega ele e joga para cima, ele se espalha inteiro. E aí não se junta mais, né? Ao contrário, né, nesse caminho entre o mercúrio, passando pelo enxofre e chegando no sal, o sal você tem uma coisa mais sólida. Ele é mais robusto, ele é sólido, ele é um processo de cristalização que já tem uma forma própria que não depende de recipiente nenhum. Ele vai ser daquele jeito, independente do que acontecer com ele. Né? Essa analogia ela demonstra uma jornada de amadurecimento. Isso demonstra uma capacidade de você ter uma forma própria, uma forma que você se deu, que não foi dada por nada externo, e que independente do que acontecer, você mantém aquela forma. Isso é uma formação de uma personalidade, isso é um amadurecimento que você demonstra. E simbolicamente, né, na alquimia, esse processo, né, do mercúrio para o enxofre até chegar no sal. Então você tem 3 estágios, digamos assim, de amadurecimento. Então essa validação que você precisa ter, que todo mundo precisa, né, todo mundo precisa entender que está fazendo coisas boas, está fazendo um bom trabalho e tal. Só que se você depender de que os outros fiquem te falando isso, você vai ser tremendamente infeliz. A ideia é que você consiga construir isso dentro de você, através de uma construção de autoconfiança, porque você conseguiu servir os outros bem, que é, no fundo,
a nossa função, né? A Mike, boa noite. Quarta lição. Haja, essa aqui é muito boa. Haja como se não pudesse contar com ninguém. Isso aqui, cara, em ambiente familiar é uma desgraça. Isso aqui, em ambiente familiar, é um antro de sofrimento. Pode acontecer que alguém seja benevolente com você e que faça isso com frequência, te ajude, te ampare, te dê suporte, e aí você agradece a Deus por isso, cara. Mas não é responsabilidade de ninguém ficar te ajudando. O pessoal entende isso muito errado quando começa esses papos, por exemplo, porque eu não tenho rede de apoio para cuidar do meu filho. Irmão, o filho é seu. O filho não é dos outros. Aqui em casa, a gente tem a graça divina, né, de ter os meus pais próximos, né, e eles são muito presentes com os meninos. Eles pegam os meninos, geralmente de 15 em 15 dias, né, leva lá para Rio Branco, para casa deles, e os meninos adoram. Nossa, eles ficam encantados assim quando vai para Rio Branco, eles brincam, eles passeiam, eles vão para tudo quanto é lugar, conhece os lugares todos lá já e tal. E cara, isso que eles fazem é exatamente isso que eu estou explicando. É uma benevolência. É um favor que eles fazem, é um tipo de cuidado que eles têm com os meninos, mas isso não é um direito meu. Entende? Agora, por acaso aconteceu, agora esses dias, meu pai viajou e eles não vão pegar os meninos, os meninos vão ficar com a gente, ué, fim de semana inteiro. A Pela trabalha, amanhã a Pela vai viajar, vou ficar com os meninos também. Hoje a Pela trabalhou, fiquei com os meninos. Semana passada, meu pai teve aqui na parte da tarde, um dia de manhã e de tarde, e eu fiquei com os meninos. Minha esposa trabalha de escala e tudo, e eu fico com os meninos. Eu desafio qualquer pessoa que me acompanha aqui, que me conhece, né, já me viu reclamando de caralho de rede de apoio. Irmão, a pica é sua. É tanta gente que eu vi isso aqui. Então, cara, é por isso que eu disse que são verdades duras, né? As pessoas não gostam desse tipo de verdade. E aí acontece que a vida fica bem difícil. No fundo, cara, depender dos outros é uma prisão. É uma prisão. Quando você se coloca numa situação dessa, onde você precisa de todo mundo a seu favor, todo mundo te ajudando e tal, você se coloca como incapaz para tudo. É claro que tem coisas que são mais fáceis, tem coisas que são mais difíceis, mas no fundo é função sua. E assim, eu queria trazer aqui, tem uma música que eu conheci há um tempo já. E é uma música é uma ópera, na verdade, que fala exatamente sobre isso, né? Sobre essa prisão que é depender dos outros. É uma história de um cara que é um palhaço, né? E, e ele trabalha de palhaço. E aí ele precisa, né? Independente dele estar triste ou não, ele precisa fantasiar de palhaço e rir para as pessoas. As pessoas né, querem se entreter, a função dele é entreter os outros. E, bom, eu vou ler aqui, aí vocês me falam. É um negócio meio forte, assim. Isso tem muito a ver com essa questão das pessoas ficarem contando muito com os outros, né? É uma música italiana que chama Vesti la Giuba, ou seja, vista a fantasia, né? Eu vou ler em português, obviamente, né? Eu nem sei falar italiano para ficar pegando aqui, mas a ideia é mais ou menos essa. Vista a fantasia e pinte a cara. As pessoas pagam e elas querem rir. Se o Alequim te rouba a Colombina, ria, palhaço, e todos aplaudirão. Ria, palhaço, sobre o teu amor destroçado. Ria da dor que te envenena o coração. A ideia aqui é o seguinte: você se colocou numa situação onde as pessoas estão te pagando. Né? O fato de você precisar de todo mundo é uma questão de dever favor. Né? Às vezes não financeiramente, mas
Você deve a favor. E o que acontece muito com as pessoas que abrem esse precedente de esperar muita ajuda dos outros? Acontece que as pessoas que dão ajuda para essa pessoa fazem da vida dela um inferno. Por quê? Obviamente, se as pessoas te ajudam, elas acham que elas estão no direito de ficar se intrometendo na sua vida. Faz sentido, não? Isso acontece com quase a totalidade das famílias. As pessoas pedem, por exemplo, as pessoas pedem ajuda para os pais, né, para ajudar a olhar os filhos, por exemplo, né, do avô para olhar o neto. E aí o avô e o neto, e o avô e a avó começam a frequentar muito a casa, começam a fazer parte da vida, fazer parte da família, precisa do avô e da avó para buscar na escola, para levar na escola, para fazer não sei o quê, para levar na natação, para levar não sei o que. Obviamente, esse avô e essa avó vão começar a se meter na vida desses pais. Eles fazem parte daquilo ali. Eles vão começar a dar opinião, vão começar a falar o que eles acham, o que eles não acham, qual que é o caminho que eles querem seguir, o que está certo, o que está errado. Então, é mais ou menos essa a ideia dessa música. Né? Se der alguma merda, se acontecer alguma coisa, se a Colombina, né, se o Arlequim te rouba a Colombina, ria, palhaço. Porque as pessoas pagam e elas querem rir. Elas querem diversão. As pessoas estão pagando para você vestir de palhaço e entretê-las. É basicamente isso. A música é muito bonita e ela é maior até, né? Eu peguei um trecho aqui, mas é só para exemplificar essa questão de quando você age como se. Vou até ler a frase. Haja como se não pudesse contar com ninguém. Quando você age como se não pudesse contar com ninguém, acontece uma coisa maravilhosa. Você ganha autonomia. Você ganha o direito de exercer suas próprias opiniões, de fazer as coisas do seu jeito. Recomendo, viu? Recomendo bastante. Ponto 5, quinta lição, né? Entenda que existe sentido no sofrimento. Isso aqui eu já vou tirar da psicologia um pouco mais refinada aqui, né? Que é de um cara chamado Viktor Frankl. O Frankl foi um psiquiatra austríaco, né? Que ficou preso um tempo lá. Ele é muito famoso. Inventou o que se chama de, acho que, terceira escola de psicologia de Viena. E ele ficou preso no campo de concentração muitos anos. E ele foi uma das poucas pessoas que sobreviveram e saiu de lá e escreveu um livro. Né, que eu estava até aqui, revisando algumas coisas, Em Busca de Sentido. Né, que é esse livrinho aqui, pequenininho, muito importante. E ele descreve nesse livro uma coisa que ele chama de vontade de sentido. Ele vai dizer, olha, todo ser humano ele tem um desejo muito forte, interno, de viver uma vida que tenha sentido. E ele vai dizer que tem, acho que são 2 ou 3 formas de fazer isso, né? 2 delas são mais importantes, que é ou viver por alguém ou viver por uma causa. Essas 2 formas mais sólidas, né, de você conseguir ter uma vida com sentido. E todo ser humano ele busca isso intrinsecamente, né? Existe essa vontade de sentido que ele diz. Qual que é o problema disso? O problema é quando você não consegue encontrar o sentido para sua vida. E aí o que acontece? Acontece uma coisa que o Frankl chamava de frustração existencial, né? Que é quando esse sentido ou ele não é descoberto, ou você até descobre, mas você não consegue alcançá-lo. Né? Então, uma das coisas muito importantes que dominam o senso comum hoje em dia é a questão do sofrimento. Né? As pessoas estão completamente apavoradas de sofrer. As pessoas estão apavoradas de sofrer e por isso elas tomam decisões de merda buscando fugir do sofrimento, buscando fugir do sacrifício, buscando fugir da doação, né, que ela precisaria fazer para os outros. E o Frankl ele vai falar que essa busca de sentido, e isso aqui é muito interessante, né? Essa busca de sentido, ela está sempre, 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 sempre carregada de tensão. O que é isso? A tensão que essa busca de sentido traz, isso mesmo para as pessoas que entendem qual é o sentido da vida dela, tá?
Mas existe sempre uma tensão envolvida, porque existe uma diferença, né, um gap entre a situação da sua vida hoje e aquilo que é o seu objetivo que você vê como um sentido da sua vida. Dificilmente você está vivendo uma vida completa e derramando sentido por todos os lados. A gente tem sempre questões internas para resolver. O momento em que você está agora e a diferença entre isso e aquilo que você gostaria de ser vai gerar um gap. Esse gap é motivo de tensão e sofrimento. Só que, ao invés de dizer que é para a gente fugir disso, o que o Viktor Frankl vai falar é que essa tensão é um requisito fundamental e indispensável para a saúde mental. Louco isso, né? A tensão entre aquilo que você é e aquilo que você gostaria de ser, esse atrito, né, entre essas coisas, é indispensável para que você tenha uma saúde mental boa. Faz sentido? Essa tensão muitas vezes é chamado de problema. As pessoas acham que qualquer tipo de sofrimento é um problema. Na verdade, todo problema que você tem é uma forma de você entender que existe um obstáculo e que provavelmente, transpondo aquele obstáculo, você vai ter um benefício muito maior. E que se a vida que você está levando for uma vida apontada para o sentido que você gostaria, passar esse obstáculo vai te proporcionar um ganho absurdo de queda de tensão, uma queda momentânea, obviamente, né? Porque você vai sempre almejar alguma coisa a mais. Então, se você conseguiu transpor e aumentou o seu nível daquilo que você é, e você está mais próximo agora daquele sentido, você tem um alívio de tensão momentâneo. Isso vai te trazer um prazer absurdo, né? O Frankl vai falar, inclusive, que em terapia, ele, pelo método dele, né, o método terapêutico dele, ele indica que o terapeuta desafia o paciente no sentido de despertar essa vontade de sentido, caso ele não tenha, e de criar certas tensões dentro do paciente para que ele entenda que ele ainda está longe daquilo que ele poderia ser e que ele tem uma certa urgência para resolver aquilo. Então, parte da logoterapia, que é o processo terapêutico que o Frankl inventou, é desafiar o paciente a certas tensões internas, ele sentir certas tensões internas, que em outras palavras, talvez procurar problema por aí, procurar problema para resolver. Né? E aí é engraçado que, por outro lado, a gente tem o SUS, né? Inclusive, lá no post que eu citei mais cedo, do Olavo, lá no Threads, tem uma galera lá falando assim, porque a pergunta foi, qual foi a lição mais importante que o Olavo te ensinou, né? Tem uma galera falando assim, ele me ensinou que não se deve falar mal do SUS, porque quando ele foi morrer, ele veio morrer precisando do SUS e tal. As pessoas têm uma visão do SUS muito maluca, né? Só uma pessoa que não conhece o sistema de saúde, que nunca trabalhou no sistema de saúde, nunca precisou do sistema de saúde público, se vangloria porque existe isso aí. Né? Isso é um outro papo. Mas o que eu estou querendo dizer aqui? Por que eu trouxe o assunto SUS? Né? Porque se você for olhar as diretrizes do SUS e for olhar lá na definição do Ministério da Saúde, o que é saúde, ele vai descrever assim: saúde é o estado de completo bem-estar físico, mental e social. E aí ele complementa assim, e não apenas a ausência de doença. Mas assim, se você não tem doença nenhuma, não necessariamente você tem saúde. Saúde é só se você tiver bem-estar físico, mental e social completo. Um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Pergunta, existe isso em algum lugar? Sobre alguma hipótese? Você conhece alguém que está em um completo estado de bem-estar físico, mental e social o tempo todo? Porque por alguns momentos pode até ser, né? Por alguns momentos aconteceu um pico de coisas boas na vida da pessoa que ela chegou num bem-estar físico, mental e social ali durante alguns dias.
E isso acaba, né? Dependendo, dependendo da pessoa, acaba muito rápido, inclusive. Mas uma outra coisa, né? Um último adendo aqui, que eu preciso falar sobre a questão do Viktor Frankl, né? Da questão da tensão e da vontade de sentido, é que esse estado de tensão, ou seja, esses problemas que você vai procurar na sua vida, para que eles surtam um efeito terapêutico, inclusive de você se sentir bem de transpor esses problemas, eles precisam ser escolhidos livremente pelo paciente. Né? Você só consegue fazer isso, ter esses benefícios dessa atenção, se você aceitar os problemas de bom grado e enxergar sentido naquilo. Né? O Jordan Peterson também fala muito sobre isso, e me parece faz muito sentido. Né? O Jocko Willink, que é um cara muito famoso dessa questão, vamos dizer, motivacional, não é bem motivacional, ele tem um programa de treinamento corporativo, né, na verdade. Ele tem um livro sobre responsabilidade, né, que chama Responsabilidade Extrema. Tem um vídeo famoso dele, ele tem um podcast também muito famoso. E um vídeo dele que ficou muito famoso é o vídeo que ele fala ótimo. Esse vídeo ele é famoso. Você coloca assim, Jocko Willink good, né? Good. A voz dele é assim, good. Esse vídeo ele tem legenda em português, tá? Então você pode assistir normalmente que não tem problema. Ele conta a história de que um funcionário vem falar com ele sempre sobre alguns problemas que tinha na empresa dele. E ele olhava o funcionário e falou assim, ótimo. Então, assim, o cara enchia ele de problema, né? E ele olhava assim, ótimo. O Jocko é Jocko, Willink é W-I, eu não sei se são dois L's, né? W-I-L-L-I-N-K, Willink. Ele é um cara muito bom, assim, muito bom mesmo. Ele era Navy SEAL, né? Ele era dos caras foda lá da Marinha Americana. E aí depois que ele saiu dos Navy SEAL, ele virou um cara um consultor corporativo, né? Ele é um cara que atendeu as maiores empresas dos Estados Unidos. Ele tem livro, o podcast dele é enorme, né? Então é um cara bem produtivo, assim, dá pra achar muita coisa dele. O vídeo chama Good. E na perspectiva dele, toda a dificuldade que ele tinha escondia uma oportunidade de melhora, né? Então ele falava assim, as pessoas iam reclamar com ele, não consegui a promoção que eu estava querendo no meu trabalho. Good. Então agora você tem mais tempo para se preparar. Né? Digamos que você consegue a promoção. Se você não está pronto ainda, você vai dar de cara com o muro, porque você vai chegar lá, você vai ter que lidar com um monte de coisa que você não está preparado e vai ser uma merda. E provavelmente você vai prejudicar a empresa e vai ser mandado embora. Então se você não conseguiu uma promoção agora, ótimo. Se prepara melhor e se prepara para a próxima. Aconteceu, né? Ótimo. Não sei, ótimo. Então ele tem essa filosofia de tudo quanto é merda que acontece, ele fala ótimo. E lá no vídeo ele explica melhor, assim, mas é porque eu puxei aqui da memória, isso tem muito a ver, na hora que eu estava fazendo o roteiro, né, eu puxei da memória, isso tem muito a ver com a questão da tensão, né, do vontade de sentido que o Viktor Frankl fala. Então eu quis trazer essa ilustração aqui e se vocês quiserem procurar, o vídeo é fácil de encontrar, é muito tranquilo, né? Beleza, essa foi a quinta. Agora, sexta verdade dura, que você precisa entender para ser feliz, é que 90% da sua vida está fora do seu controle. E isso é muito bom. Essa aqui vai ser bem rapidinho, não tem nem muito o que explicar, mas é que assim, a gente às vezes fica sofrendo por um monte de coisa que não faz sentido, porque não depende da gente, né? Inclusive para mim, que eu tenho um perfil mais controlador, né? Eu tenho um pouco de receio de deixar a coisa meio a Deus dará, então eu me cobro muito por ter certo controle sobre rotina, sobre processos, sobre as coisas, sobre os meninos aqui, no sentido de tomar conta deles, né? Agora, por exemplo, eu acabei de voltar da rua com eles. Tá tendo um. Hoje segunda-feira é aniversário aqui de Viçosa, é feriado, então esse fim de semana tá tendo um festival aqui, da prefeitura que deve estar fazendo, e tem umas bandas ali. E hoje eu fiquei o dia inteiro em casa com eles, eu achei que eles estavam meio agitadinhos no final do dia, eu falei, cara, vou dar uma volta com os meninos. E a Pela estava muito cansada. Ela trabalhou e tal, estava bem cansada hoje. E ela não foi. Eu falei, cara, eu preciso dar uma volta com os meninos, porque eles vão ficar malucos dentro de casa. Daqui a pouco eles estão mordendo a parede aqui
né, agitado, estressado, ansioso e tal, e não vai dormir, vai ser uma merda e tal. Então, o que eu fiz foi dar uma volta com os dois. E eu só consigo fazer essas coisas, né? Sair para o meio de uma festa com uma festa assim, né? Um palco na rua e tem um monte de gente e tal. Fala, Jander, boa noite, cara. Seja bem-vindo. Eu só consigo fazer isso, né? Passear com um menino de 2 anos e outro menino de 3 anos, final do dia, já com sono, sozinho. Eu tenho um processo de controle muito importante na forma como eles circulam pelo mundo, né? Eu consigo fazer isso bem em casa, consigo fazer isso na rua. É claro que quando você tem um perfil assim de ter um pouco mais de controle sobre as coisas, você eventualmente acaba se frustrando, né? E ter essa sensação, né, dessa lição 6 aqui, que 90% do que acontece na sua vida está fora do seu controle, é uma coisa meio libertadora, né? Porque quando acontece alguma coisa muito importante e não sai do jeito que você quis, é muito fácil você ficar se criticando, né? Você ficar se martirizando, falando mal de si mesmo e tal. Na verdade, tem um quê de libertação nisso daí, né? Então, assim, eu tenho um perfil mais controlador, e existe um outro perfil que é o esquerdomacho místico carpe diem, né, que deixa a vida me levar e que está na vida passeando e na gozolândia eterna tentando só simplesmente ser feliz a vida inteira, né? Então, o que eu vejo como ideal é que você tente se situar mais ou menos no meio, né? Nem controlador demais e nem porra louca de não ligar pra porra nenhuma niilista, né? Porque se você tiver em qualquer um dos dois extremos, vai dar merda. Existe um componente caótico na vida, na existência humana, existe um componente de imprevistos e um monte de coisa que acontece na sua vida que você não vai conseguir controlar. Né? Inclusive, uma das formas que o Jordan Peterson fala, né, que ele conduzia pacientes assim, é um processo terapêutico que ele usava. Inclusive, a teoria dele é toda baseada nessa dualidade entre ordem e caos, né? E que quando você vai demais para o caos dá problema, quando você vai demais para a ordem dá problema. E ele tinha sempre essa balança, né, para tentar equilibrar o paciente ali dentro. Uma das formas de conviver com o caos, na visão dele, eu acho que isso faz muito sentido, é que você viva numa certa ordem, num certo ambiente de ordem, mas que você nunca deixe de colocar o pezinho para fora dessa ordem e tocar o caos de vez em quando. É uma forma de você tentar incorporar o caos na sua vida de vez em quando, tentar coisas novas, tentar coisas que você não consegue, tentar coisas que você não tem tanta habilidade para fazer, fazer coisas que você não está 100% pronto, fazer coisas que não são naturais para você, coisas que se expor a situações que você não fica tão confortável. Mas por quê? Você, no fundo, obviamente você não vai pular para o caos completamente. Mas, se você coloca o pezinho no caos de vez em quando, o que vai acontecendo é que você vai ficando naturalmente familiarizado com esse caos, com esse pouquinho de caos que entra de vez em quando. O que acontece na prática, isso o Jordan Peterson fala, é que você expande a sua capacidade de ordenar as coisas à sua volta. Então imagina que tem uma bolha de ordem que você criou, que o pessoal chama isso de zona de conforto, né? Pode ser também, que isso virou uma linguagem que as pessoas não gostam muito, né? Ah, é papo de cor, já foda-se. No fundo é isso, né? Mas existe uma zona de ordem onde você é o senhor daquilo ali. E você vai aos poucos colocando o pezinho para fora, fora dessa zona que seria uma ordem caótica. Quando você faz isso, a tendência é que você aumente a sua capacidade de ordenar. Então, o que acontece é que a sua capacidade aumenta, né? E assim, parte do processo de maturidade, ele vem exatamente de aceitar esse componente caótico da vida. Quando você consegue expandir a sua capacidade até um ponto onde você vai adquirindo habilidades cada vez melhores, no final das contas, o que acontece é que você se tornou um homem melhor, né? Com mais capacidade, com mais formas de servir os outros, mais maduro, sabe lidar com outras situações que você até pouco tempo atrás não sabia, e, que é o melhor de tudo, você perde o medo do caos. Né? Então você entende
que as coisas que vão acontecer na sua vida muito provavelmente não estão sob o seu controle. E isso é muito importante, principalmente se você tem um perfil mais controlador, né? Então vamos para o último, a última das 7 lições, das 7 verdades duras que você vai precisar entender para ser feliz. A sétima e última é que momentos de depressão são normais, né? E não tem nada de errado com isso. Na verdade, se você não tem algumas variações de humor ao longo do dia ou da semana, se você não se sente meio mal de vez em quando, se você não tem certos momentos um pouco mais tristes, ou enfim, né? Se isso não acontece com você, provavelmente é um mau sinal, né? Ou você tem algum traço de psicopatia, alguma coisa assim. Essa pluralidade de sentimentos, né, de ter momentos de mais recolhimento, de ter momentos de mais alegria, momentos de medo e tal, é o que te faz humano, né? O ideal é que a gente não tenha medo dessas reações, dessas reflexões e dessas reações, dessas situações, na verdade. E entenda que quando elas acontecem, a gente precisa lidar com elas de alguma forma, né? Ana, seja bem-vindo de volta. Uma forma muito boa de você entender melhor aquilo que se passa na sua cabeça e entender melhor como que as emoções são, são percebidas por você mesmo, e para que você nem fique extremamente radiante, feliz e excitado com qualquer coisa, e nem fique deprimido ao extremo com qualquer coisa, né? Que você consiga ponderar essas reações, esses sentimentos. Uma boa forma de você fazer isso e entender melhor como que a sua cabeça funciona é você fazendo um diário, né? Eu acho que todo mundo deveria fazer um diário e é uma coisa que eu voltei a fazer, fazia muito tempo atrás, e eu tinha uma certa dificuldade com o negócio de papel e tal, de tinha que ter um caderno só para isso, mas aí depois o caderno sumia, não sabia cadê o caderno e tal. E recentemente, né, eu voltei depois de muito tempo, teve processo de mudança, né, mudando um monte de vezes de cidade e tal, ficou tudo meio bagunçado. Recentemente eu comecei a fazer online, né, no arquivozinho do Drive, né, lá do Google Drive, eu abri um arquivo do Word lá e tô fazendo, cara. É impressionante assim como às vezes no próprio fazer do diário ali, você entende um monte de coisa, você resolve o problema, você dá uma lida nos dias anteriores, né? Você vê que, cara, nesse dia aqui eu devia estar muito exaltado, porque realmente isso aqui não foi tão assim mesmo. Sabe assim, você começa a. É como se você olhasse de fora, assim, tudo que passa na sua cabeça e você tivesse uma visão que foi abstraído de dentro de você e está olhando de cima, assim, ó, é uma clareza impressionante. Eu recomendo que você faça diário. Se você não tem esse hábito, nunca conseguiu, escreve, cara, 10 minutinhos por dia, 10, 15 minutos por dia. Escreve sobre aquilo que está passando na sua cabeça. Você vai ver que geralmente você vai escrever sobre aquilo que está te incomodando mais, né? É uma forma de você colocar para fora certas coisas que estão te incomodando. Inclusive a ansiedade, né? A ansiedade é uma coisa que você consegue resolver muito quando você põe para fora. Os antigos achavam que a ansiedade era excesso de ar na cabeça, né? Você tinha um excesso de tanto que o temperamento, né, que é ligado ao ar, o temperamento sanguíneo, é um temperamento conhecido por uma espécie de uma agitação natural e um tipo de ansiedade meio que natural, né? A pessoa que tem mais ar do que o normal, né? Então o ar, quando você está com o ar na cabeça, o ar em excesso, e aquilo está te incomodando, e os pensamentos estão rápidos, e aquilo, quando você coloca para fora, né? Quando você fala, ou você escreve, ou você expressa aquilo de alguma forma, é como se você estivesse tirando o ar da sua cabeça, do seu corpo, né? E aí você equilibra de novo aquela quantidade de ar. Então isso acalma um pouco a questão da ansiedade. Simbolicamente era assim que os antigos pensavam, né? Então é muito importante. E outra opção, é claro, né, se você faz sentido para você, se você tem disponibilidade, se você tem condição, é fazer terapia, né? Eu tenho falado aqui que eu tenho uma abordagem muito específica, porque essa matriz simbólica, por exemplo, você não vai ver
né, isso não é ensinado na psicologia tradicional, né? Essa matriz simbólica, muitas vezes, só o sofrimento simbólico, quando você identifica e resolve, muitas vezes só isso aí já resolve muita coisa para o paciente, né? Eu queria te convidar, se fizer sentido para você, você clica no link da minha bio ou no link que está na descrição aqui do podcast, se você estiver ouvindo depois, para entrar em contato e a gente agendar uma reunião para a gente conversar aí uns 15, 20 minutos sobre, né, o que você tem em mente. Eu te falo como é o processo, como é que mais ou menos funciona. E se fizer sentido para você, a gente marca sessões semanais ou quinzenais e aí a gente vai ajustando o sofrimento que você está sentindo com a terapia, né? E é isso, né? Se você realmente não tiver como fazer terapia, o diário eu imagino que dê para você fazer, né? 10, 15 minutinhos por dia é o suficiente e vai te fazer muito bem. Então, essas são as 7 verdades duras que você precisa entender para ser feliz. Eu espero que tenha sido bacana, tenha sido útil para você. Se foi útil para você, eu gostaria que você indicasse isso aqui para os outros, porque é um conteúdo que, apesar de ser, né, muitas vezes básico, né, o tipo de coisa que são verdades que estão aí há muitos milênios, e se a gente consegue extrair sabedoria delas, a gente aceita elas muito melhor, e a nossa vida, em partes, vai ajustando. Né? Você tem um trilho aqui, você tem o trilho da vida, né, de uma vida mais feliz, e você vai ajustando aquilo, vai ficando mais ou menos alinhado. E esse é o caminho, né? O caminho é fazer exatamente esse ajuste. Então, se você gostou, indica isso aqui. Se você está ouvindo pelo podcast, tem uma avaliação que você pode fazer, que você pode me ajudar. Quando você vai na página inicial ali do podcast, do Pai Old School, tem uma estrelinha ali. E aí você clica ali e avalia ela com 5 estrelas, por favor, porque você vai receber mais os conteúdos quando eu postar e o podcast fica mais relevante para outras pessoas. Então você me ajuda a espalhar isso aqui para mais gente. Beleza? Fica assim então. Muito obrigado e até a próxima.